Olá, Ed. Olá, boa noite. Como vamos? Estamos muito bem, meu amigo. Graças a Deus. Melhor agora juntos. E aí, como é que está tudo? Tudo bem também, graças a Deus. Todos bem e com saúde. Que coisa boa. Meu amigo, particularmente quando a gente vê um violão, a gente gosta mais ainda, viu? Pois Ainda é, mais quando é dois. com o D2 então. Que coisa boa. Meu amigo, seja bem-vindo, viu? Mais uma vez, é uma alegria imensa poder receber o nosso convidado mais de uma vez. Sinal que está dando certo, né? Sinal que tá dando certo. Isso é muito bom. Já firmamos essa parceria com a Casa do Caminho Patrocínio e realmente isso só nos traz muita alegria porque estamos divulgando a doutrina espírita, né? Uma caridade que nós fazemos por ela é a sua divulgação. Exatamente. E a gente estava comentando isso no nosso estudo do NEP mais cedo, e a gente está conectando com amigos do outro lado do mundo, literalmente, né, que fazem parte desse estudo aqui com a gente também. Então, barreiras hoje já não existem mais, né? Se a gente tinha Não. alguma dúvida, eu acho que essa crise veio para nos certificar-se disso, de que não existe mesmo, né? Eu estava dando boas-vindas aqui aos nossos amigos aqui que vão acompanhar junto, né? Depois entrou aqui a Bruna, a Vera, a Raquel, Marquinhos, Viegas. Sejam todos bem-vindos, amigo. Como eu estava falando, esse mês vai ser um mês diferente, especial, porque nós não tínhamos feito isso ainda aqui. Nós vamos tentar, né, se isso for possível, dissecar ao máximo sobre um tema, tá? E aí, esse mês a gente escolheu as bem-aventuranças e nós vamos ter só amigos de renomes aqui para a gente poder entender um pouquinho mais sobre esse roteiro, esse mapa, né? Que eu brinco que Jesus Cristo veio trazer para a gente poder encontrar realmente a felicidade, né, de Deus, que a gente tanto quer, que nós temos tanta dificuldade em reconhecermos em nós mesmos, né? E o nosso amigo Ed, né, vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre bem-aventurados os aflitos, né? E antes da gente começar, a gente vai fazer a nossa prece rotineira, né? Para nós nos conectarmos diretamente com os amigos que fazem, né, morada aqui conosco e os espíritos amigos também que nos intuem nesses encontros, né? Que para nós eu digo que isso é um processo de tratamento de cura, né? Porque a gente se encontra, a gente se dá as mãos, a gente se suporta uns aos outros, né? Eu brinco que a gente aqui é um focozinho só de luz que juntos a gente forma aquele canhão de luz que ilumina o caminho pelo qual a gente tem que ir. Mas caminhar juntos é muito melhor, né? Então, convido aí os nossos amigos a se reconhecerem, a se conectarem consigo mesmos. Aqueles que quiserem fechar os seus olhos, respirando fundo, sentindo o ar que entra, que alimenta as nossas células do corpo físico, mas que também ajudam a nos sustentar o nosso corpo do espírito, elevando os nossos espíritos e mentes até o nosso Pai, Criador, que nos destes a chance de estarmos aqui existindo, experienciando essa vida corpórea, que nos é meio de experiências, aprendizados, de crescimento, a fim de que possamos subir degrau por degrau na escala de crescimento da vida em Deus. Agradecemos pelo amparo divino a cada dia, pela proteção terrenamente pelas nossas casas, pelas nossas vestes, pela comida do corpo, pela proteção, o carinho dos nossos pais para conosco, por mais difíceis que tenham sido a nossa caminhada, mas que ainda assim temos o amparo, o cuidado e o carinho daqueles que nos são caros. Agradecemos ainda por todas as dificuldades colocadas em nosso caminho, pois delas nos fizeram muito mais fortes que antes. Agradecemos até mesmo pelas dores, pois elas nos trouxeram à luz do conhecimento o que até então nós não teríamos a capacidade de compreender. Agradecemos pela oportunidade desse encontro, que para nós é visto como um tratamento, como uma cura, que as palavras ditas aqui vão ao encontro direto ao nosso coração, ao nosso espírito,
para que sacie a fome que temos de Deus em nós. Que a água que iremos tomar durante esses próximos encontros sacie a nossa sede eterna em Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Mestre Jesus, por nos dar a chance de seguir o mapa deixado por Ti a todos nós, irmãos, em Deus. Que todos que aqui estejam possam encontrar o consolo, o apoio, a sustentação para todas as provas que outrora nós mesmos escolhemos para nós e que por vezes a nossa fé ainda falha em alguns pontos. Sustenta-nos, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, vamos lá dar início, então, a mais um encontro, a mais um estudo, né? Os que entraram depois aí da prece, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso amigo Ed Moura, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre Bem-aventurados os aflitos. Vou pedir licença aqui aos amigos, companheiros, que a gente vai desabilitar temporariamente a caixinha de comentários para a gente falar de forma fluida aqui sobre o tema. E daqui a pouco, de forma bem mineira e goiana, vamos voltar para bater um dedo de prosa. Ed, a palavra é toda sua, amigo. Boa noite a todos. É com muita honra e muita alegria que nós estamos aqui na Casa do Caminho Patrocínio, ao convite do nosso irmão aqui, o Augusto, mais uma vez. E como foi dito, né, essa parceria que está se firmando, isso é muito bom, porque nosso objetivo é divulgar a doutrina espírita. Como diz Emmanuel, é a grande caridade que nós fazemos para o espiritismo, a sua divulgação. E nós vamos falar de um tema muito interessante do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 5. Mas antes eu gostaria de tecer algumas palavras sobre esse livro, que realmente faz a diferença na vida de nós espíritas e também dos que não são espíritas, porque é um livro que trata sobre religião. É um livro que Allan Kardec iniciou esse trabalho comentando passagens da Bíblia e é algo que Emmanuel depois deu continuidade com a série Fonte Viva, que também faz, de certa forma, esse trabalho de comentar, esclarecer, tirar o véu de certas passagens da Bíblia. Os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo são essenciais, de cunho assim, muito importante para que nós possamos entender o que vem depois na obra toda. Quais são os 4 primeiros capítulos? Eu não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu pai e ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer novamente. O entendimento desses 4 capítulos é de fundamental importância para entender o que vem depois. Depois nós temos as bem-aventuranças, que é justamente onde se situa o capítulo que nós vamos trabalhar essa noite, que trata da redenção individual. Ou seja, são esses capítulos de 5 a 10 que tratam da redenção individual, que é o que nós trazemos essa lição para dentro de nós, no sentido de como que nós vamos realmente nos desenvolvermos individualmente. Depois desses capítulos de 5 a 10, a gente tem os capítulos de 11 a 17, que é como ser bem-aventurado. É um manualzinho, são as receitas que nós devemos seguir para sermos espíritos bem-aventurados. E o que é espírito bem-aventurado? Espírito puro, como diz na questão 170 de O Livro dos Espíritos. E depois nós temos do capítulo 18 ao 26 do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a redenção coletiva. É o que nós devemos fazer para desenvolver a coletividade ao qual a gente está inserido, seja a família, o bairro, a cidade onde nós vivemos, o país. Então, assim, é a redenção coletiva, qual é o nosso papel para desenvolvermos-nos enquanto sociedade. E, por fim, a redenção final, que são os capítulos 27 e 28, sobre a prece, a reunião da criatura com o Criador, maneiras de orar, por quem nós devemos orar, e entender o poder da oração. Então, assim, nessa estrutura toda, nós vemos a grande inteligência do nosso mestre leonês, que é Allan Kardec, pois ele estruturou o Evangelho dessa forma. E nós podemos ver também que nele não segue a sequência que está nos evangelhos canônicos, né, na Bíblia, por exemplo. Ele colocou de uma forma que facilitasse o estudo. Então, Kardec já fez o Evangelho segundo o Espiritismo, já voltado para o estudo, mas isso não quer dizer que nós não possamos ter a prática que nós temos, que é de abrir ao acaso, ou seja, abrir sorteado, né, e ler
ter uma experiência com esse livro, pois após a sua leitura e a prece, nós sempre sentimos realmente algo que nos toma. Então, como foi falado aqui, o nosso tema de hoje é bem-aventurados os aflitos. Mas nós devemos lembrar que nem toda aflição é bem-aventurada. Existem aflições que são inúteis. Tal como uma pessoa que quer perpetrar um ato de vingança e como ela não consegue oportunidade, ela fica aflita. Essa aflição definitivamente nunca vai ser bem-aventurada. Mas nós devemos entender o seguinte, que para sermos bem-aventurados, nós precisamos passar pela aflição. Infelizmente, nós estamos no mundo ainda de provas e expiações e isso é inerente. A nossa condição evolutiva pede isso. Assim como, por exemplo, para sermos bem-aventurados, nós precisamos ser brandos e pacíficos. Para ser bem-aventurados, nós precisamos ser misericordiosos. E assim é o que trata o Evangelho nessas suas bem-aventuranças. Após a eleição dos 12 apóstolos, Jesus ele fez o Sermão da Montanha, que está lá registrado em Mateus, capítulo 5, verso 4, 6 e 10. E nesse Sermão da Montanha é que ele fala das bem-aventuranças, e entre elas essa, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E não é à toa que depois de bem-aventurados os aflitos, nós temos lá uma passagem que foge, de certa forma, das bem-aventuranças, que é o Cristo Consolador. Por quê? Porque para o aflito, realmente o que o que existe muita importância é o Cristo na figura do Consolador, aquele que coloca para nós a experiência de sabermos que existe uma vida futura. Algo que os judeus da época achavam que era uma nova Canaã, uma nova terra prometida, pois era assim que eles entendiam as coisas. Era por meio de analogias e também por meio de parábolas que Jesus ensinava, porque eles tinham que ter algo palpável, uma ideia palpável, concreta, não havia tanto esse entendimento da abstração. Mas hoje nós temos maturidade espiritual suficiente para entender que a vida futura é aquela que nos aguarda na pátria espiritual, é aquela no qual, quando alcançarmos um nível de evolução, nós não precisaremos mais reencarnar compulsoriamente. Reencarnaremos, sim, na condição de missionários, na condição de espíritos que vêm trazer alguma coisa para a Terra, algum conhecimento, ou até mesmo para amparar uma família ou algum ente querido que precisa realmente suportar. Um exemplo disso nós temos a mãe de André Luiz, que uma vez travando uma conversa com ele, já em nosso lar, ele já curado da experiência umbralina, a mãe dele disse que estava preocupada com o pai de André Luiz, o que foi o pai dele quando eles estiveram na Terra. Pois ele já havia se envolvido com 2 prostitutas e agora na erraticidade, junto com elas, não conseguia se desvencilhar delas. E elas cobrando dele coisas que ele prometera quando encarnados. Então, o que ela planejou? Ela vai tentar uma reencarnação compulsória dele e ela vai reencarnar também. Quando eles estiverem na casa dos 20 anos, eles vão se conhecer, vão se casar novamente. E eles vão ter como filhas as 2 prostitutas que assediam esse homem. Então ele vai ter a oportunidade de educar esses 2 espíritos para que possa haver o perdão, possa haver esse amparo e também, claro, a continuidade do crescimento espiritual, moral delas. Então, assim, é algo que a gente vê que é um espírito realmente missionário, que vai vir mergulhar na carne para quê? Para cumprir uma missão, para ajudar esses irmãos que não conseguem se desvencilhar. Falando sobre a aflição, nós também temos a justiça das aflições, que nós gostaríamos de chamar a atenção. As vicissitudes da vida têm uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Então, assim, quando nós passamos por essa aflição, existe uma justiça, porque alguma coisa nós fizemos, nós causamos para estarmos passando por isso. Mas nós devemos entender também que Deus, por ser todo justiça, ele também é todo amor. E sendo todo amor e inteligência suprema que as coisas de Deus não são engessadas. As coisas de Deus não são a ferro e a fogo. Nós entendemos que passamos por aflições,
Mas há outras formas de nós limparmos as máculas que se encontram em nosso espírito, não só lavando com as lágrimas, mas podemos lavar também com o suor. O que eu estou dizendo com isso? Meu amigo Augusto, meus queridos companheiros que estão nos acompanhando. Estou dizendo o seguinte, que nós podemos evoluir, mas não é só pelo sofrimento. Nós podemos evoluir pelo trabalho também. E quando a gente se propõe a trabalhar, fazer a prática do amor ao próximo, e dessa maneira fazer esse movimento interno de buscar essa melhoria, nós acabamos, por fim, evitando certos sofrimentos, certas aflições. Há aquele que a gente precisa realmente passar, mas acaba sendo muito pouco. Tem aquela história que as pessoas adoram contar em palestras, em casas espíritas, principalmente no Antigo Normal, de um homem muito bom que reencarnou e estava trabalhando como um espírita, e ele era uma pessoa muito boa, marceneiro de profissão, e ele ajudava demais as pessoas, era um homem muito bom, um médium psicógrafo excelente, de uma retidão moral incrível, um ótimo pai de família, um bom amigo, um excelente vizinho. Enfim, era uma pessoa que às vezes ficava até difícil entender por que ele ainda estava encarnado na Terra, de tão bom que era. Mas aí, devido a um acidente, ele perde esse dedo aqui. E todo mundo fica assim, realmente sem entender por que um homem tão bom desse foi perder o dedo. Afinal de contas, Deus tinha se afastado dele. Onde seu anjo da guarda? Aí que veio uma mensagem psicografada e uma explicação de um espírito amigo dizendo que para ele ter bom ânimo, pois em vidas passadas ele tinha feito um escravo perder completamente o braço em um engenho de cana, pois ele julgava que esse escravo não estava trabalhando a contento. Então ele veio para essa vida preparado para perder um braço, mas devido ao seu trabalho, à sua dedicação, devido à sua bondade, ao seu movimento de querer se melhorar, ele teve essa prova atenuada. Perdeu apenas um dedo. Quer dizer, é muito, né? Claro. Mas em comparação com o braço inteiro, poxa vida. Então, assim, entendamos isso, meus irmãos, que o trabalho nos livra de muitos males. O nosso saudoso Chico Xavier, ele chegou um momento, por orientação de Emmanuel, que ele tinha que abrir o Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, pontualmente às 8 horas dos dias de reunião pública e fazer a palestra, não interessa quem tivesse lá. E assim Chico fazia. Ele fazia a palestra para ninguém, aos olhos da carne, mas estava repleto de espíritos, porém nem todos conseguiam ver. E assim cogitou-se, vendo Chico falando sozinho, cogitou-se em levá-lo para um hospital, para um manicômio, porque estava louco, tinha perdido o juízo. Mas aí a outra irmã dele falou assim, não, mas olha só, ele está falando sozinho, mas ele tá fazendo um bom trabalho, ele está sendo um bom irmão, ele está sendo uma boa pessoa, para que nós vamos interná-lo no manicômio? Então, assim, é o trabalho que fez com que Chico fosse livrado disso também. Isso serve de exemplo para nós. Então, assim, pelo trabalho, nós conseguimos até nos livrar de certas aflições ou até atenuar o máximo possível, porque pela justiça divina nós devemos passar por certas coisas, mas isso pode ser atenuado. Então, assim, não é aquela coisa engessada, é aquela coisa elástica. Pode aumentar se a gente fizer a coisa errada, mas se a gente fizer a coisa certa, diminui, claro que diminui. E aí as aflições, elas têm causas atuais nessa vida. Às vezes a gente fica pensando assim, né, que nós já temos um plano reencarnatório. Chega aqui, nós vamos atrás de mais problema. Acontece isso. Tem pessoas que não precisavam passar pelo câncer, mas aí o que acontece? Resolve fumar. Acha bonito, glamouroso, às vezes vai pelo conselho de alguém e começa a desenvolver o hábito, ou vício, melhor dizendo, né, do cigarro. Aí acaba desenvolvendo uma doença, um câncer de pulmão, respiratório, uma doença assim, um enfisema. E muitas das vezes, se for olhar no plano reencarnatório, não era para passar por isso, mas a pessoa foi atrás. O que há de se fazer? Muitas das vezes a pessoa não era para sofrer um acidente automobilístico, mas ela começa a desenvolver aquele péssimo hábito de correr no trânsito, de acelerar, e nas rodovias, sair voando, às vezes sem motivo nenhum. Aí acaba que acontece um acidente, e não precisava. Lembrando que essas coisas têm a ver com o quê? Com o nosso livre-arbítrio. Deus, que é Deus, respeita o nosso livre-arbítrio. Então nós devemos usar isso ao nosso favor, não usar contra nós.
Então nós já temos as aflições, nós já temos as tribulações que nós vamos passar. Aí nós vamos atrás de outras. Mas isso não é de todo ruim, não, viu? Ir atrás de tribulações, atrás de problemas, não. Não é todo ruim, não. Tem uma, tem uma função nobre também isso aí. Quando a gente se envolve com problemas, se envolve com tribulações, para ajudar o próximo. Aí é diferente. Quando a gente sai do quentinho da nossa casa, da nossa zona de conforto e vai lá para aquelas regiões periféricas, claro, mantendo o devido cuidado de usar máscara, álcool em gel, não se aglomerar, mas a gente sai e vai ao encontro das pessoas que estão passando seríssimas necessidades, mais do que nunca agora, né, em tempos de pandemia, e vai ajudar. Ou seja, ela pode correr, está correndo risco de ser assaltada, está correndo risco de acontecer alguma coisa ruim com ela, mas só que ela está indo lá em nome do bem, em nome de Jesus, então, de certa forma, ela é protegida. Ou seja, aos olhos do vulgo, a pessoa está caçando chifre em pulga, mas aos olhos de Deus, essa pessoa está praticando o amor ao próximo. Então, isso é bem-vindo. Então, assim, buscar problemas, buscar tribulações, não é de todo ruim. O negócio é o que a gente está fazendo com isso. A gente está tendo uma função nobre com isso? Tudo bem. É igual assim, a pessoa que se mata, suicida, infelizmente, volta para o plano espiritual pelas vias suicidas. Isso é ruim, claro. A pessoa vai pagar por isso. Mas aquele que acaba perdendo a vida porque foi salvar uma criança que ia ser atropelada por um trem ou por um carro. Isso tudo é levado em conta, a intenção. A pessoa não tinha intenção de se matar, ela tinha intenção de salvar o outro. Então, assim, eu sei que aquela frase, essa frase já fica nas nossas cabeças, toda vez que a gente fala em boas intenções, aí vem aquele, né, aquele espertinho, aquela espertinha e fala, de boas intenções, o inferno está cheio. Bom, primeiramente, inferno não existe. Então é o seguinte, as boas intenções, por mais desgastadas que seja essa palavra, ela é levada em conta sim. A boa intenção é levada em conta sim por Deus. Então, se nós temos boas intenções naquilo que a gente faz, a gente tem um mérito nisso. E as causas atuais das aflições são duas causas, a vida presente ou fora dessa vida. Se eu tivesse deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação, né? É o que muitas vezes a gente fala. Mas olha só, Deus quer que nós progridamos. E assim, para que a gente progrida, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Se tivesse que recomeçar, faria tudo diferente. Ou seja, a gente faria diferente sim. Mas olha só, o que eu falei, para Deus as coisas não são engessadas, não são feitas a ferro e a fogo. Tudo é levado em conta, certo? Mas as aflições, ela tem também causas anteriores, exato. Se há males nesta vida, cujo homem é a causa, há outros que na aparência ele é como vítima. Pois é, a pessoa já nasce numa situação ruim. Vamos pegar aqui uma deficiência física. O que a pessoa fez nessa vida para nascer com uma deficiência física? Se a gente for procurar nessa vida mesmo, a gente até se revolta. E se revolta contra o Criador, quando vê lá uma criança com uma deficiência física. Mas, se a gente usar a justiça da reencarnação, a justiça das pluralidades de existência, a gente vê que lá atrás aconteceu alguma coisa. Essa pessoa deu causa lá atrás, em vidas passadas, e ela se arrependeu na erraticidade, e arrependido que estava, pediu para passar pela provação. E assim ela vem e consegue. Mas isso não é de todo assim ruim. A pessoa ela vem com a deficiência física, mas ao mesmo tempo ela desenvolve outras competências. Sim, claro, porque para Deus o que importa não é o corpo físico, esse avatar que nós vestimos. O que importa é o espírito. Então, assim, uma pessoa que está cadeirante hoje, ela está trabalhando o seu espírito para desenvolver-se melhor. E outra, digo mais, quem que é o verdadeiro doente? É quem está numa cadeira de rodas, pacientemente levando a sua vida de uma forma correta? Ou é aquele irresponsável que está dirigindo um carro a 120, 140 por hora na contramão e embriagado? Quem que é o doente aí? Então, um goza das suas faculdades, né? Anda, fala, enxerga, o outro está com uma deficiência física. Mas olha só, é o que eu estou falando, é o espírito. O mal está no espírito. Então, assim, a pessoa ela vem com essa situação para desenvolver competências. Poxa, quem nunca ouviu aquele cantor maravilhoso, Ray Charles, ou também Steve Wonder?
Ou também vamos trazer para o Brasil, Hermeto Pascoal. São músicos, assim, maravilhosos, ou seja, e eles têm limitação na visão. E justamente por ter essa limitação na visão, eles desenvolveram assim uma habilidade muito grande no ouvido e assim também habilidade para música. E assim a gente vê sair essas melodias maravilhosas, parece que vem do céu para nós essas músicas maravilhosas. Então não vamos ser capacitistas, né? Achar que quem é deficiente não tem capacidade. Claro que tem muita. Olha o Sandro Dias aí, aquele nadador paralímpico. Não sei, o pescoço dele não consegue aguentar o peso das medalhas olímpicas que ele já ganhou. E ele agora vai disputar em Tóquio a sua última Olimpíada e ele vai se aposentar para ficar com a família. Ele tem 3 filhos. E ele tem problema nos braços e nas pernas, a deficiência que ele tem. E ele é um grande medalhista, é o maior medalhista brasileiro, Sandro Dias. Depois você busca no Google aí, por favor. Então, olha só, as aflições em vidas anteriores, tem essas causas anteriores. E Deus sendo justo, essa causa é justa. Todo efeito tem uma causa, exatamente. E Deus sendo justo, temos que procurar o rigor a essa causa. Né? Nós nem sempre somos corrigidos na vida atual, porque nem sempre dá. É tanto erro, é tanta falha, que seria assim, nós não suportaríamos a corrigenda nessa vida toda. Nós nem sempre... mas não escapamos da corrigenda. Veja só, isso não quer dizer que a gente vai dar um jeitinho e Deus vai esquecer. Não, isso está em nós, está em nós. Não é nem assim, necessariamente Deus fica com a prancheta lá anotando as coisas erradas que a gente faz. Não, isso está em nós, fica registrado em nós. Chega uma hora que nós, em contato com um espírito um pouco mais evoluído que a gente começa a ver as nossas falhas. Emmanuel, que a gente conhece, que a gente viu a forma como ele e o Chico se conversavam, uma vez ele estava falando que toda vez que ele ia lá nas culminâncias do mundo espiritual buscar trabalho para ele e para o Chico, ele saía de lá se sentindo um crocodilo espiritual. De tão evoluído eram os espíritos que ele tinha contato nesses lugares. Ele falava isso, imagina, se Emmanuel fala isso, que dirá de nós, hein? Pense bem. Mas olha só, os sofrimentos devidos a causas anteriores são sempre decorrentes das faltas atuais, a consequência dos erros cometidos. Pela justiça distributiva, o homem sofre o que fez sofrer os outros. É aquela coisa, nós temos que passar pelo sofrimento, mas ele pode ser atenuado, e nós escolhemos pelo trabalho, pela dedicação, pela bondade, pelo esforço em se melhorar, a gente pode ter isso atenuado até o mínimo possível. Mas a corrigenda tem que ser dada para nós. As tribulações são impostas a espíritos endurecidos e são livremente escolhidas por espíritos arrependidos. Então, assim, a gente vê que provas e expiações têm, assim, também essa nuance também, né? A expiação é aquela que a gente paga com sofrimento. A prova é a gente provar que não vai errar de novo. É a gente suportar uma tentação e não cair no erro. Mas a gente pode também pensar que espíritos endurecidos, que não querem saber de progresso, eles acabam reencarnando compulsoriamente e passam por expiação, ou seja, pelo sofrimento mesmo. Já aqueles espíritos que têm uma certa evolução, eles pedem provas para suportar com tranquilidade, para passar por ela da melhor maneira possível, sem murmurar e sem se revoltar, sem se desesperar. Assim, aquele que nasce na pobreza, ele passa pela pobreza de uma forma honesta, reta, e mesmo sendo pobre, ele também passa pelas experiências da caridade, fazendo a caridade. Assim como aquele que nasce na provação da riqueza, se ele souber passar, ele vai saber distribuir, vai saber dividir, vai saber trabalhar o seu egoísmo, vai saber fazer coisas assim. Nós temos a Condessa Paula no livro O Céu e o Inferno, que ela foi evocada por um parente seu, e esse espírito veio dar seu testemunho, dizendo que no mundo em que ela estava vivendo, era um mundo assim que, quando eles estavam em assembleia, os espíritos, era algo tão feliz que a maior felicidade que pode existir aqui na Terra não chega aos pés da felicidade que eles têm lá. E eram espíritos que faziam a caridade, faziam trabalhos em outros mundos, então eles se afastavam do mundo em que eles vivem para ir em outros mundos, inclusive a Terra, para ajudar os espíritos inferiores a evoluírem. E ela fala que, quando ela estava encarnada aqui, na Terra, ela passou por várias encarnações como pobre. E esse espírito passou, mas passou muito bem mesmo, até que reencarnou uma vez como rica.
E para ela foi assim, foi o total deslize na vida dela. Ela se envolveu com todo tipo de vício materialista que pudesse imaginar. Aí depois ela reencarnou de novo como pessoa pobre, algumas vezes, depois nasceu, por fim, como Condessa Paula, ou seja, uma condessa, uma mulher super rica. Só que aí, diferentemente da experiência anterior, ela transformou a sua riqueza em algo para os pobres. E a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, Infortúnios Ocultos, é a mesma Condessa Paula que leva lá no seu carro um verdadeiro armazém de tudo aquilo que os pobres precisam. E ela levou a vida dela toda orientada nesse sentido, de ajudar aos pobres através da beneficência e também da benevolência, claro. E por fim ela desencarnou e não precisou mais reencarnar. Um espírito puro, um espírito evoluído. E que deu o seu testemunho para Allan Kardec, que está no livro Céu e Inferno, parte segunda, Espíritos Felizes. É só procurar lá. Então, assim, os espíritos endurecidos, eu falei, eles sofrem são impostos a ele as expiações, mas já os espíritos evoluídos, eles se arrependem e pedem para reencarnar com certas provações. Não podemos, olha só, não podemos crer que todo sofrimento é expiação. Podem ser provas escolhidas pelo Espírito para concluir a sua depuração, exatamente. Agora tem uma diferença entre sofrimento e dor também. Dor é aquela coisa natural, aquela coisa que acontece com a gente. A gente bate o pé em um armário assim, a dor vem, mas aí ela vai embora. Assim que não tiver mais motivos para ela existir, a dor vai embora. Já o sofrimento é aquilo que está de acordo com a nossa evolução. Tem pessoas que chutam o fogão na cozinha sem querer e sente dor e começa a falar para si mesmo, que eu não presto, eu não sei fazer nada direito, eu sempre estou me envolvendo com coisa errada, não sei o quê. Quer dizer, a pessoa ela acaba provocando mais dor ainda em si, por quê? Por causa dessa condição, essa falta de evolução. Então nós não devemos ser dessa forma. O sofrimento, ele já existe de maneira, assim, de certa forma natural, mas nós podemos também entender os motivos desse sofrimento. E uma vez que a gente entende os motivos da dor e do sofrimento, acaba que nós ficamos, de certa forma, mais curados com relação a ele. E isso para tudo para dizer o quê? Para que nós devemos ser sempre resignados aos acontecimentos. Seja a gente bater o dedinho lá no fogão, ou então seja alguma coisa que nós devemos que atravessar, alguma doença, alguma coisa ruim assim, ou talvez a falta de recursos materiais, um desemprego. Nós devemos ter a paciência e entender que tudo na vida é aprendizado, é ensinamento, que não existe maldade em Deus. Existe o quê? Existe uma bondade superior em nos dar a oportunidade de aprendermos com as tribulações às quais a gente vive. O espírito, para adiantar-se, pode solicitar uma missão, uma tarefa a executar. Olha só. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade se não se tornarem puros. E é nas existências sucessivas que vão depurando suas imperfeições. Assim, quanto mais grave é o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Então, assim, nós não conseguimos evoluir numa encarnação só. Então, nós temos que ter várias encarnações, várias existências. A vida é uma só, sim, mas só que tem várias existências corporais, porque eu estou falando da vida do espírito. Então, nessas aí, a gente acaba se envolvendo em situações que talvez sejam penosas. Então, nós devemos ter paciência, esperar, porque o melhor vai vir. Sempre o sim chega. Nós temos aqui uma experiência interessante de um homem que chamava-se John, se não me engano, morava lá nos Estados Unidos, em um dos estados lá, e ele era um excelente trabalhador, ele trabalhava muito mesmo, ele entendia bastante da empresa em que ele trabalhava e entendia muito também dos processos que ele cuidava lá nesse lugar. E era alguém assim de referência, era alguém que realmente, quando você queria saber algo sobre aquilo, a referência era ele. Houve um momento em que o seu supervisor aposentou-se e todo mundo ficou naquela expectativa. Agora é o John vai ser promovido. Agora o cara, a vaga é dele. E ele ficou assim, ficou quieto, não fez propaganda, não foi atrás, não ficou ou seja, não melhorou o seu índice de entregas e ficou trabalhando assim, como sempre foi, com primazia. Só que aí um novato foi promovido para esse cargo e John foi preterido. Ele não gostou, claro. Todo mundo também ficou assim pensando, o que vai ser agora, né? Será que ele vai pedir demissão? Será que ele vai pedir para sair? Será que essa traição? Não, ele foi para casa, fez uma prece, fez uma oração
E, enfim, ele sentiu lá que Deus falou para ele, né, que o não é necessário, mas o sim chega. Então ele se resignou com isso e continuou sendo a mesma pessoa de referência, trabalhando, fazendo as suas entregas com qualidade, pontualidade, dentro do orçamento, fazendo as coisas que ele devia fazer. Passou-se alguns anos, o vice-presidente daquela corporação aposentou-se. Aí John foi promovido para vice-presidente. Ou seja, todos entendiam que ele tinha um grande valor, só que ele não cabia num cargo como supervisor, ele precisava de algo mais, ele seria capaz. Então foi isso que aconteceu. Olha, eu acho que é até exagero falar, mas está escrito. Albert Einstein, ele criou uma teoria científica dentro da física que revolucionou os conhecimentos da física, né? Albert Einstein foi como se fosse o Isaac Newton da sua época, assim, tamanho foi a descoberta que ele fez. Só que para ele chegar até essa conclusão da teoria da relatividade, ele cometeu, se não me engano, 2.000 erros. Está escrito lá na sua biografia. Quer dizer, ele suportou muitos nãos até chegar um sim. Mas quando chegou esse sim, ele realmente ele revolucionou de forma assim, conteste a ciência. Se não fosse a atividade descoberta por ele, descobertas e conclusões que nós temos hoje, não teria sido possível. Assim como Thomas Edison, ele antes de fazer a lâmpada acender e continuar acesa, ele errou 300 vezes. Na 301ª tentativa dele, ele conseguiu fazer com que a lâmpada acendesse, ou seja, com base nessa descoberta dele, várias coisas nós vivemos hoje. Se não fosse isso, talvez, sei lá, alguém iria descobrir, claro, mas nós devemos entender isso, que ele aguentou 300 não, mas o sim chegou. Então, assim, imagina se uma pessoa movida nessas aflições, ela desiste. Pois é, ela teria perdido a oportunidade de descobrir uma grande coisa, de deixar seu nome para a posteridade, assim como Albert Einstein, Thomas Edison e tantos outros que nós temos por aí. Então, é muito importante nós termos em mente isso. Agora, por que nós não conseguimos lembrar do passado? Pois se a gente está vivendo uma aflição agora, se nós lembrássemos do passado, será que ia mudar alguma coisa? Talvez ia mudar, mas não para melhor. Talvez mudaria para pior. E o esquecimento do passado é o seguinte: se Deus julgou conveniente jogar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil, tem a sua utilidade. Adianta eu fazer uma prova lá na minha faculdade, no meu colégio, e tirar um 10, sendo que eu já sei do gabarito? Qual mérito que tem isso? Nenhum. Então, o mérito tem é o seguinte: a pessoa se preparar, fazer a prova e depois escolher o resultado. Isso sim é o mérito. Então é a mesma coisa, nós estamos passando por essa vida e nós não devemos lembrar de vidas passadas, o que nós fomos, o que aconteceu, porque senão nós vamos perder o mérito. Eu sei que eu preciso amar a minha família, mas se eu descobrir que eu fiz um mal muito grande para eles no passado, que mérito eu vou ter se eu amá-los agora? Um mérito muito pouco, ou às vezes nenhum. Então, interessante é isso, é a gente focar nesta vida, nessa existência. Focar e fazer o melhor, dar o seu melhor. Talvez a gente dar o nosso melhor pode ser pouco aos olhos dos outros, mas só Deus e a nossa consciência sabe o que nós estamos fazendo para sermos melhores, para termos realmente esse ensinamento, essa evolução. E essa lembrança traria gravíssimos inconvenientes se a gente lembrasse de vidas passadas. Imagina lembrar que o meu assassino mora comigo na mesma casa, a minha assassina, não sei. Aí eu ia querer cobrar, por que você me mata? Quer dizer, ia perder, ia ficar uma coisa assim, sem fundamento, ia atrapalhar essa atual existência. Por isso que nós não devemos buscar esse silício, essa tribulação de saber quem nós somos na vida passada. Sem dizer que tem aquela coisa, a gente vai procurar algum médium, alguma pessoa, muitas das vezes é pago, é um serviço pago, e daí a gente já desconfia, porque mediunidade paga é complicado, né? Dá de graça que de graça receber, está escrito. E muitas das vezes essas pessoas são pagas para dizer o que a gente quer ouvir, o que é agradável aos nossos ouvidos. E falar assim: Augusto, você foi um grande sheik árabe do passado,
Ed, você foi um grande príncipe, um rei muito forte e tal, lá da antiguidade. Pra, qual a finalidade que eu vou ter de saber que eu fui rei, que fui rainha, fui um grande, um grande estadista? Qual a finalidade disso? Não, geralmente espírito que é evoluído, ele não quer nem saber o que foi na vida passada. Ele vem para essa vida, faz a coisa que tem que fazer e pronto, e segue a sua vida assim. Assim foi com o pastor Martin Luther King, assim foi com Chico Xavier, assim foi com Santa Dulce dos Pobres, a nossa querida irmã Dulce, Madre Teresa e tantos outros. Então, eles não querem saber o que foi na vida passada. Para quê? Qual a finalidade disso? Isso pode também nos humilhar ou nos excitar a vaidade, excitar o nosso orgulho, a gente querer saber de vidas passadas. De que isso realmente acontece com a gente. E nós devemos ter, então, esses motivos de resignação, devemos ser resignados à vontade de Deus. Porque nada acontece fora da vontade do Pai, por mais absurdo que seja. Muitas das vezes, aquilo que a gente enxerga como mal é, às vezes, até uma falta de evolução da nossa parte. Porque se Deus é todo bom, o mal, logo, ele não existe. O que existe é o ensinamento, o que existe é o remédio. Então, é a corrigenda. Então, nós devemos encarar assim, que todos nós estamos passando por esse processo, cada um na sua forma. Cada um tem uma forma particular para evoluir, para crescer e para ser melhor. Então, nós devemos, sim, ser resignados a isso. E não querer se revoltar ou se desesperar, porque isso aí muitas vezes leva a gente ao suicídio e à loucura. E nós devemos nos cuidar, ter saúde mental para não entrarmos por essas vias, pois são labirintos que, uma vez que a gente entra, fica difícil para sair. O suicida, ele fica errando no mundo espiritual por um lugar que muitos chamam de Vale dos Suicidas, né? Está no livro Memórias de Suicida, de Ivone Pereira. Então, fica difícil para a pessoa, pois ela, devido à sua condição energética, ela se atrai para aquele lugar. E muitas das vezes, para a pessoa ser resgatada, ela às vezes nem consegue enxergar que os obreiros de Maria, que são os trabalhadores que vão resgatar suicidas, às vezes não consegue nem enxergar que esses espíritos estão lá para ajudar. Tal como o André Luiz, quando estava lá no Umbral, ficou 8 anos, sendo que ele pensou que estava algumas semanas. Ele ficou 8 anos lá até ter condições de ver Clarencio. E ele só teve condições porque ele lembrou de uma prece que ele aprendeu quando criança. Então ele fez uma oração. E fazendo essa oração, ele conseguiu ter uma condição de se ver, de iluminação, para poder ser socorrido. Hein? E depois ele ficou mais um bom tempo lá nas câmaras de regeneração. Então, assim, esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é o maior capítulo que tem no Evangelho. Então, realmente o tempo fica difícil a gente falar de tudo o que tem nele, né? Pois só de itens ele tem 31 itens. E são 25 páginas na versão do Evangelho que eu tenho aqui. Eu acho que o tempo já deu, né, Augusto? Ou posso falar mais alguma coisa? Se você quiser falar mais um pouco, pode, Ed, mas eu já coloquei aqui a caixinha que, caso alguém tenha alguma dúvida, pessoal, vocês já podem colocando escrito aqui já, comentário, colocação, porque aí quando o Ed finalizar, a gente começa já com a nossa prosa aqui já. Isso, quem tiver dúvida, por gentileza, manifeste-se, não leve dúvida para casa essa noite, pois nós estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso. Exatamente. Sobre o suicídio e a loucura, né, a propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio. Na maioria dos que se suicidam e os que se fazem seus defensores assumem terrível responsabilidade. Muitos desses males que acontecem conosco, a origem justamente é isso, é aquele apego irracional à matéria, ao materialismo. Então, uma pessoa que é apegada demais com o dinheiro, quando ela perde esse dinheiro, ela sente que ela perdeu sua vida, então ela se mata. Ou, às vezes, não se mata assim de uma forma direta, voluntária, se mata de uma forma involuntária, se mata de uma forma indireta, consumindo drogas e tudo mais. A gente geralmente vê isso em alguns filmes, pessoas que vão à bancarrota e acabam entrando por essas práticas muito ruins, né?
Mas olha só, o espiritismo produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas a nos informar sobre a situação infeliz que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a vida. Ou seja, não matarás. E esse não matarás não é só matar, não matar o outro, é não matar a si mesmo também. São leis de Deus e nós devemos realmente se cumprir essa lei e não usar o nosso livre-arbítrio contra nós, mas usar ao nosso favor. Nós devemos fazer isso. E, enfim, no Evangelho tem assim as instruções dos Espíritos, né? O bem e o mal sofrer, que diz também uma parte aqui que eu anotei, alegrai-vos quando Deus os enviar para a luta. Essa luta não consiste no fogo da batalha, mas nas amarguras da vida, em que, às vezes, é preciso mais coragem do que mais coragem do que num combate sangrento. Pois aquele que mantém firme em presença do inimigo pode fraquejar sob o choque de uma pena moral. Então, assim, quando essa luta que fala realmente é a nossa encarnação, a existência, quando nós reencarnamos e para passarmos pelo que a gente precisa passar. Então, dessa forma, essa luta que a gente trava é em busca do bem, do próximo e do bem nosso. Nós entendemos que o interesse pessoal deve ser atenuado, deve ser diminuído em nós, que nós devemos primeiro pensar no outro, para depois pensarmos em nós. Fazer com esses grandes vultos, esses eminentes do cristianismo e do espiritismo fizeram. São tantos exemplos, tantas interações que nós vemos com eles que realmente vale a pena nós tentarmos imitar, pelo menos, fazer da nossa forma, claro, uma vez que nós temos personalidade, mas fazer o bem, sempre. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, os que têm ocasião de provar sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, porquanto após o trabalho virá o repouso. E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte, uma das passagens que não nos recordamos agora: quanto maior é o suplício, o sofrimento que a gente está vivendo com certa prova, pode ter certeza, porque ela está prestes a acabar. Então parece que quando ela chega numa culminância em que a gente acha que não vai mais conseguir suportar, é porque essa provação está acabando, essa expiação está acabando. Lembra que é o seguinte, o ponto mais alto da escuridão de uma noite é justamente quando chega meia-noite. É onde está mais escuro. Mas também vamos lembrar que é nesse momento que começa o quê? Começa a madrugada. E logo da madrugada vem o quê? O raiar de um dia bonito, um sol que vem nascer e nos iluminar, nos aquecer. Então, nós devemos lembrar disso sempre. O ponto mais alto do sofrimento é porque realmente ele está acabando. Então, sejamos fortes. Se a gente acha que vai fraquejar, busque o recurso da oração, da prece. Se tiver condições, busque um psicólogo, busque alguém do grupo espírita, faça um atendimento fraterno online. Tem muitas casas espíritas que fazem atendimento fraterno online nesses tempos de pandemia. Então, assim, busque ajuda. Não fique sozinha, não fique sozinho. Fale conosco. Nós colocamos o canal Somos _ Espiritismo aqui do Instagram também à disposição. Quem quiser conversar, mande um direct para nós que a gente conversa. Nós fazemos esse trabalho no Facebook e ele vem dando resultados bons, pois acreditamos que estamos ajudando as pessoas, pois a nossa intenção é essa. Então, não fique sozinha, não fique sozinho, busque ajuda. Tem o CVV Samaritanos, telefone 188, que executa um trabalho muito bonito mesmo. E são pessoas que podem nos ouvir, podem nos ajudar. E quem sabe até a gente, depois de ajudado, a gente não passa para o lado de lá e começa a ajudar também, não é? Por que não? Uma vez que a gente começa a cuidar da dor do próximo, os bons espíritos ajudam a cuidar da nossa dor. André Luiz nos ensina isso, correto? Perfeito. Então, acho que a gente pode começar com a nossa segunda parte já, né? Com o nosso dedo de prosa. Vamos deixar o Ed tomar um pouquinho de água aí, recuperar, pegar um fôlego. Então, gente, para a gente começar a falar sobre esse assunto, Ed, eu acho importante a gente frisar, a gente reforçar a relevância que tem a gente saber
o que significa para nós, pelo menos, com o nosso entendimento bem pouco ainda, a palavra aflição. O que seria para nós uma aflição, né? Eu tentei chegar o mais próximo possível do que a gente pode compreender hoje, e a gente entende que é um sentimento de agonia, sofrimento intenso, preocupação ou desassossego por alguma coisa ou causa em que vá afetar direta ou indiretamente a nossa vida. A aflição ainda é a sensação de que algo não está certo ou de que alguma coisa errada ou traumática possa acontecer. E vai bem ao encontro do que você disse, né? Que é o fato de nós não conhecermos a causa, né? De nós não sabermos o porquê a gente sofre algo e por isso a gente se rebela, entre aspas, né? A gente se revolta, a gente se contraria, né? Na maioria das vezes, como você muito bem disse, a gente não sabendo da causa, de onde ela veio, normalmente a saída mais fácil, a solução que a gente acha é a gente ir contra alguma coisa, porque a gente acha que não é justo, né, eu sofrer aquilo ou outra coisa, né? E aí vai muito ao encontro do que você disse, que é a capacidade de ser paciente, né, de ter a resiliência, né? Para quem não sabe muito bem, né, esses dias agora que eu fui saber na prática mesmo, né? É a capacidade que a gente tem de ser elástico a alguma situação, né? Ou seja, até onde eu consigo ir suportar, né? Essa dor, esse sofrimento, sabendo que aquilo de alguma forma é útil para mim ou não, né? Normalmente, para quem procura, né, os centros espíritas, né, como o próprio Ed falou, os diálogos fraternos, eles são fundamentais porque exerce tanto aquele que precisa de falar, quanto aquele que precisa de ouvir, né? A gente sempre pensa que é só quem procura que pede apoio, né? Ajuda. A gente não sabe se é realmente só quem procura que está dando, né? Ou se quem supostamente recebe está tendo a oportunidade de ser útil, né? Seja como for. Essa capacidade de ter a paciência, né, ela é fundamental para aquele que sofre, né? Hoje a gente tem que pensar acima de tudo que o principal o motivo, né, principal da gente estar aqui é, antes de mais nada, acolher. É, antes de mais nada, suprir uma fome de que quem está em casa tenha, né? Dar um ombro, dar uma palavra consoladora e não somente aquela que a gente vai orientar. A gente, primeiramente, a gente tem que acalentar, a gente tem que colocar no colo, né? Todos nós precisamos disso, né? E quando a gente fala de aflição, nós estamos falando de todos os tipos de aflições possíveis, né? A gente pensa que quem está no conforto de casa, numa casa totalmente, né, suprida dos bens físicos, não passa fome de forma nenhuma, tem a roupa mais boa, a gente sabe que esse ser não está ileso, não está separado do fato de sentir a aflição. Então, essa é a hora fundamental da gente colocar aqui que a aflição ela é de qualquer espécie, né? Então, a gente vai começar agora aqui falando um pouquinho sobre as perguntas que os nossos amigos começaram a colocar. Eu não sei se é seu parente ou, né, enfim, o Rir Moura, não sei como que ele se chama, ele perguntou se ao desencarnar demoramos quanto tempo para reencarnar e é possível não mais encarnar? O Rir Moura aí é meu parente, sim, nós somos filhos de Deus, né? Assim como você também. Bom, sobre a pergunta, é o seguinte: cada caso é um caso. O espírito, na condição primitiva, ele desencarna e reencarna imediatamente. Ele não tem o que fazer na erraticidade. A partir do momento que o espírito vai evoluindo, vai criando mais essa consciência, tomando consciência de si, da sua existência, aí ele já começa a, o quê? A demorar um pouquinho mais na erraticidade. A erraticidade é o lugar que a gente vai depois que a gente desencarna. É o céu, é o plano espiritual, como queiram. Então, assim, a gente já tem aquela história, aquela coisa de planejar a próxima encarnação. Então, assim, conforme a gente planeja, a gente já pode reencarnar logo, mas dependendo do planejamento, a gente tem que esperar algumas coisas acontecerem na Terra, alguns espíritos reencarnarem primeiro assim, se desenvolverem enquanto seres humanos, né, ficarem adultos, aí sim a gente reencarna. Eu preciso que, por exemplo, tal e tal pessoa seja o meu pai e minha mãe. Aí eles têm que reencarnar, aí eu vou esperar mais ou menos o que, uns 20 anos por aí,
para reencarnar como filho deles, porque eles já são adultos, podem se relacionar sexualmente ou casarem-se, né? E eu, por fim, nascer no corpo de carne, como, né? Ou então, assim, esperar um determinado momento histórico que muitos espíritos sabem que a Terra vai passar e eu vou precisar passar por isso, então eu venho e reencarno. Então, depende. Cada caso é um caso. E chega um momento, sim, que o espírito não precisa reencarnar, mas, assim, de uma forma expiatória, provatória. Ele pode reencarnar como missionário, como já um espírito puro e desenvolvido. E chega um momento que nem isso mais. Ou seja, o espírito ele evolui de uma certa forma que ele não precisa mais ter nenhuma experiência reencarnatória. Ele já tem condições totais de ajudar de uma maneira assim brilhante, marcante, de uma maneira muito eficiente, sendo espírito mesmo. Por exemplo, Jesus é um espírito que ele veio como missionário e ele demorou muito para reencarnar, porque ele teve que condensar, ou seja, teve que compactar sua luz, sua energia para poder caber num perispírito. Aí, uma vez que ele coube num perispírito, que é o perispírito aqui da Terra, aí ele pôde reencarnar. Então, assim, tem todas essas nuances aí. Eu acho que essa dúvida vai bem ao encontro da dúvida que a Adriana trouxe para a gente também. Ela colocou que... deixa eu rolar aqui, que está difícil de ler. André Luiz ficou 8 anos no umbral. Gostaria de saber se o tempo de lá é o mesmo tempo daqui. Olha só, o umbral, ele fica... É uma região geograficamente determinada, ela fica assim mais ou menos na atmosfera da Terra. É como se fosse assim, uma camada. Então, o tempo que lá passa é mais ou menos parecido com o nosso aqui. Só que aquela história, os espíritos que vão para lá, eles não têm ideia do tempo decorrido. Porque é uma região que muitas vezes a vibração que os espíritos levam para lá são tão fortes, tão negativas, que fica aquele ambiente lúgubre, escurecido, aquele ambiente assim triste e que não se vê luz, né? Não se vê luz. Então, se perde-se a noção. Isso acontece com, por exemplo, olha só para comparar, os primeiros astronautas que começaram a fazer essas viagens espaciais, eles passavam, às vezes, na cabeça deles, eles tinham passado alguns dias no espaço. Só que quando eles voltam para a Terra, eles tomavam conhecimento que eles tinham passado era semanas e até meses orbitando. E eles, assim, perderam a noção de tempo decorrido. Hoje em dia, não, eles têm já todo o treinamento, então eles sabem que tem um momento que eles precisam parar, dormir, aí depois acordar, e assim, seguir uma rotina. Mas isso, do mesmo jeito que acontece isso com aqueles astronautas, acontece com o espírito quando vai para o umbral, né, ou para o mundo espiritual. Nem sempre ele tem assim, uma ideia, né, do tempo decorrido. Entendi. Gente, então, como a gente não vai conseguir sanar todas essas dúvidas agora, mas quem quiser, sinta-se à vontade para nos chamar lá no nosso Insta, no Insta do nosso amigo também, trazendo essas dúvidas, que assim que possível a gente fala sobre elas, né? Eu vou tentar condensar aqui um pouco do que você disse, parafraseadamente, né, com relação ao tema que nós estamos hoje, né, falando que é sobre a aflição, né, sobre os bem-aventurados, os aflitos. Você falou que existe as inúteis e úteis, né? Existem alguns tipos de aflições que não nos são tão benéficas quanto outras do ponto de vista de crescimento, de aprendizado, de amadurecimento, né? Quando a gente fala de algumas que são inúteis, a gente precisa deixar bem claro que são aquelas que não são válidas notoriamente para o nosso aprendizado. São aquelas que a gente procura como subterfúgios, como fugas psicológicas, para a gente não enfrentar realmente a prova pela qual nós mesmos, né, juntamente com os nossos guias, escolhemos para a nossa evolução. Não compreendamos aqui que nem todas as aflições vão ser úteis e nem todas vão ser inúteis, né? A gente precisa de ter muito claro o nosso discernimento, né? O nosso senso de julgamento, né? Allan Kardec diz muito isso, né? A gente precisa de ter claro esse julgamento para tentar discernir entre o certo e entre o correto, né? O adequado e o inadequado, para a gente saber qual tipo de aflição vai me ser útil para o meu crescimento espiritual. Não, assim, uma condicionante, né? Eu vou procurar isso aqui porque vai que eu sofro mais e eles me pagam mais, né? Não é bem isso, né?
é a que for me convidada, né? E tudo isso a gente pode saber pela utilidade, né? Pela finalidade, né? Perguntar, por que eu passo por isso? Será que é alguma coisa útil? Vai fazer com que o meu espírito cresça, amadureça? Ou quando eu procuro, né, como você bem disse, né, Ed, tem algumas que a gente vai, né, atrás. Parece que a gente não tem nenhuma dentro de casa, a gente fala assim, gente, e se eu fosse atrás de alguma, né? Tipo assim, né? Numa pandemia, assim, eu vou para um bairro pobre, levar cesta básica, mas eu sei que eu tenho um risco muito grande de que muita gente junte próximo. Será que é bom? Será que eu não posso fazer de uma outra forma, né? Então, quando a gente não tem nenhuma próximo de nós, notoriamente, e a gente busca, a gente precisa de perguntar qual é o objetivo, a finalidade, né? A causa pelo qual eu quero me afligir, entre aspas, né? E usando isso tudo que o nosso companheiro trouxe, né? O discernimento e a intenção. Qual é a minha intenção, né? E todo mundo sabe dentro de nós, né? A gente não precisa de ir até o próximo para falar, será que se eu fizer isso vai ser bom? Quando a gente silencia nós mesmos, né, Ed, a gente tem claramente resposta de que se a intenção é boa ou não. Aí sejamos honestos, gente, conosco mesmos, em falar assim, não é boa mesmo, não. Essa aqui eu quero porque eu quero fazer com que eu seja mais bem visto, né? E a gente sabe muito bem quando é, né? E aí essas causas, quando a gente tenta procurar, né? Normalmente quando a gente passa por uma dor, a gente precisa de entender o motivo pelo qual eu passo por ela. Porque aparentemente, sabendo a causa, eu vou sofrer com gosto, como a gente diz aqui, né? Mas na maioria das vezes, amigos, a causa pelo qual a gente passa, ela é o menor motivo pelo qual a gente deve se preocupar. E sim o porquê, né? Vamos tentar tirar o não, desculpa, para quê, né? Tirar o porquê para quê, né? Ou seja, ao invés de saber a causa pelo qual eu sofro, eu tento saber a intenção, o objetivo, a finalidade para a qual eu sofro, né? Será que é para que eu me torne melhor, né? Porque toda dor que a gente não tem por finalidade a não ser a nossa melhoria. Agora depende de como a gente enxerga essa dor, né? E tem dores também que a gente procura, né? Aqui em Minas, não sei se vocês têm, Ed, mas aqui a gente tem uma frase que é procurando a Ana, né? Quando você está tudo tranquilo, mas você está procurando a Ana, viu? Daqui a pouco você acha ela aí. E aí quando a gente fala, né? Quando a gente vai atrás de algo, né? E eu queria só dar uma lidinha aqui no comentário da nossa amiga Raquel, de Goiânia, conterrânea sua aí. Ela falou que ela substituiria o título, né, pela frase bem-aventurados os resignados, os aprendizes e os que caminham para a evolução. Eu acho que resumiria completamente, perfeitamente tudo que a gente comentou aqui, né? Para a gente compreender que a gente precisa sim de utilizar o nosso discernimento, a nossa lucidez, né? A gente precisa de sim ter um conhecimento, porque é uma das nossas asas, né? A gente não vai só desenvolver pela moralidade, sim pela intelectualidade. E as duas asas juntas precisam estar consonantes umas com a outra, né? Para que o voo seja bonito. Mas enquanto isso, gente, permitam-se às vezes bater aquele meio voo assim, porque às vezes uma asa vai estar bem fraca, né? Mas que a gente se permita entregar a esse aprendizado, que ele é fundamental, né? Reforçando o que o Ed disse, gente, aos amigos que souberem, que tiverem conhecimento, ou que forem os seus casos, que estiverem passando por grandes aflições, não deixem de procurar ajuda. A Casa do Caminho disponibiliza também do diálogo, caso alguém queira, procure pelo Insta. A gente vai anonimamente conceder apoio, conceder recursos mínimos pelos quais vocês possam considerar válidos, né? O Ed também é um deles que pode procurar, tá? O CVV, que é a nível nacional, que é um trabalho espetacular, que a gente vai ter que hoje, desculpa, a gente vai ter que nesse mês, Patrick, que é um dos representantes da CVV, que faz um trabalho também espetacular, é um trabalho gratuito, né, voluntário, né, anônimo, que eles fazem também. Não deixem de procurar ajuda, tá, gente? Quando a gente procura suporte, ajuda, eu digo que é uma das atitudes mais corajosas e mais fortes que um ser humano pode ter, porque a gente reconhece em si a nossa fragilidade, né? Então, forte é aquele que reconhece a sua fragilidade. Gente, eu vou pedindo desculpas aqui em nome de todos nós, mas infelizmente a gente tem um tempo máximo aqui
Queria agradecer em nome da Casa do Caminho, aos que seguem o nosso trabalho, o Ed, que nos concedeu caridosamente o seu tempo, palavra, intenção, né? O seu espírito colocou aqui para nos servir e servir a todos que encarnados ou desencarnados estiveram aqui conosco também. Ed, obrigado de coração, tá? Que a gente possa realmente se reencontrar encarnadamente, né? A gente espera para que a gente continue trabalhando, né, nessa seara e sendo instrumentos, né, de Cristo, porque nós somos apenas isso, mas também podemos ser muito mais que isso, dependendo da nossa vontade, tá bom? Sinta-se em casa, sempre que quiser estar conosco, procure a gente também. E aos amigos que estão com a gente, caso não tenham conseguido ver essa live desde o começo, a gente vai subir ela agora para o IGTV do Instagram da Casa do Caminho e para o YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. Ed, a palavra é toda sua. Mais uma vez, obrigado de coração, viu? Eu só tenho que agradecer essa parceria que nós estamos firmando junto com a Casa do Caminho Patrocínio e para mim é muito, assim, eu me sinto muito bem falando sobre a doutrina espírita aqui nesse ambiente tão agradável, tão fraterno, né? Assim, agradeço demais. Eu gostaria de pedir para quem puder, por favor, nos seguir lá aqui no Instagram, Somos Underline Espiritismo. Nós também temos um canal no YouTube, que é Somos Underline Espiritismo também, tá cheio de conteúdo lá. Todo domingo às 11 horas sai um vídeo novo. E nós temos o Facebook também, canal Somos Espiritismo. É uma página lá e o perfil. Quem quiser pode chegar lá que a gente vai ser amigo. Exatamente. E para a gente finalizar a nossa live de hoje, gostaria de ler uma frase em que diz que Jesus foi muito sábio ao dizer que seriam bem-aventurados os aflitos, pois quis dizer que a paciência diante dos obstáculos no caminho faz com que sejamos recompensados pela providência divina. Amigos, fiquem todos com Deus, tenham uma excelente noite de reflexões, que a gente se encontre amanhã com mais... Voltei. Então, amanhã a gente vai ter mais um encontro, tá? Da Casa do Caminho, continuando com a temática Os Bem-Aventurados, tá? Essa saga que a gente escolheu. E fiquem todos com Deus e a gente vai se vendo aí. Obrigado mais uma vez pela companhia, porque sem vocês aqui não teria motivos de estarmos aqui, tá? Ed, com Deus, amigo.